Muito bem. Hoje, na quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, nós estamos aqui no Centro Espírita Irmãos Samaritanos, nessa doce companhia dos corações fraternos, unidos com o objetivo de conversarmos um pouquinho sobre o tema que foi anunciado: renovar ideias e atitudes. Não é isso, pessoal? Então, estamos todos aqui nessa roda de conversa, que é uma proposta de conversa mesmo, né? Um tema é apresentado, os pontos principais são destacados e todo mundo colabora com essa troca fraterna que a gente vem aqui hoje propor. Então, mexendo no nosso material que a doutrina espírita nos oferece, nós somos sempre direcionados. Vocês concordam com isso ou vocês sentem de uma forma diferente? Uma constante no direcionamento da doutrina espírita é a nossa renovação. Renovação das nossas ideias e, consequentemente, das nossas atitudes. A doutrina espírita nos apresenta material novo de renovação para compreender sob uma ótica, assim, para os nossos corações mais ampla, o Evangelho de Jesus, mas não somente para a gente tomar conhecimento e saber falar, né? Especialmente para que nós possamos modificar para melhor o nosso comportamento, o nosso relacionamento interpessoal, o nosso relacionamento íntimo, nós conosco mesmos, né? Que nem sempre é simples, não é mesmo? O que vocês pensam sobre essa chamada do nosso tema da tarde? Eu acho que tudo renova, todo mundo conhece. Se é algo ruim, te traz um bem. Traz um bem, tudo renova, isso mesmo. Alguém mais gostaria de colaborar? Isso é muito positivo para todos nós, mas nós temos que estar no nosso dia a dia cada vez mais ligados nessa estrutura que a doutrina nos oferece da mudança. Porque mudança realmente para nós ainda não é muito fácil, mas com esse embasamento para nos dar, nós temos que estar todos os dias, todas as 24 horas do nosso dia, ligados nisso. É um grande esforço que temos que fazer diariamente. É um esforço permanente, né? Mas material parece que não falta, não é? Exatamente. E referências, né? Esse material que traz determinados pontos fundamentais que vão ancorar o nosso raciocínio. Fernanda? Seria uma melhor interior, né? Então, esse, para mim, é o objetivo essencial. Objetivo essencial, mas como pode ser fácil acontecer da gente se perder apenas no encantamento do fenômeno, né? O espírito comunica desse mecanismo do fenômeno. E às vezes, mesmo tendo contato com o fenômeno, a gente não faz esse retorno que você está falando, que é o principal objetivo, né? Essa chamada para a renovação íntima, né? E agora, com esses recursos filosóficos, com os recursos do Evangelho, de desdobramento do Evangelho de Jesus, o que é que vem à tona para vocês agora? E para os nossos companheiros aí da internet também? O que é que vem à tona que faria a gente, em doutrina espírita, a pergunta é essa, em doutrina espírita, o que é que fundamenta, o que é que dá motivo para a gente fazer essa modificação? Renovar as nossas ideias e renovar as nossas atitudes. Qual o motivo? Mas por quê? Para quê? A Ruth está falando do instrumento, estudo. Estudo e a prática para se estudar. O estudo e a prática como instrumentos para a gente reforçar e seguir com essa proposta. Mas a pergunta seria mais ou menos assim: por que eu vou me preocupar em modificar o meu jeito de pensar e o meu jeito de agir?
Às vezes a gente nem está querendo, né? Às vezes está confortável naquele jeito de ser. Ah, eu sempre fui assim, o que que tem? E qual seria então o fator motivador que o Espiritismo traz para, ou os fatores que o Espiritismo fala para a gente? Olha, mas acontece isso aqui, ó. Fazer uma análise das coisas que a gente vê, fala, convive, né, na nossa trajetória, e a gente vai fazendo uma análise. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Fala. Eu acho que a gente pensa mais no que a gente está fazendo. Pensar mais no que está fazendo, complementando o que a Ruth falou. Fernanda ia falar alguma coisa. A gente começa a perceber e a conhecer o futuro. O que nos aguarda lá na frente. A doutrina nos traz isso assim muito claro. Né? Então aí a gente começa a pensar, nossa, o que vai ser lá na frente se eu não melhorar agora? E um questionamento para a gente refletir profundamente em cima disso. Né? Isso é uma das questões, né, que a gente tem que observar. Nós temos aqui companheiros que estão nos acompanhando, a Valéria, que está lá em Caxambu, Valéria! o Eduardo, está aqui já fazendo comentários, tudo é essencial, área moleque, para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Muito obrigado aqui, você que está participando, vai interagindo que a Simone e a equipe vai dando um feedback aí. Muito bacana ter vocês aqui com a gente. Muito boa a participação, a colaboração, né? A vibração do desejo de estarmos juntos, né? Isso é essencial para todos nós. Então, parece que o que vocês estão trazendo, do que eu entendi, vai tocar. Eu vou ter mais uma pergunta para fazer. É uma roda de perguntas. Disseram que era uma roda de conversa, mas eu estou achando que é uma roda de perguntas. Por quê? Porque assim, a minha pergunta, voltando aqui para o que eu estou querendo perguntar, mas eu vou fazer essa mudança porque tudo me é lícito, tem tudo me convém. Eu vou fazer porque eu tenho que saber as consequências das minhas ações. Mas quem ou o que está me motivando a sair do meu lugar, de onde eu estou tão acostumada já a viver daquele jeito? Quem ou o quê? Tem alguma força que está que eu olho assim, ou algum poder? Eu estou dando cola, hein? Eu estou dando cola. Jesus. O poder da gente é a vontade. Dentro da gente e assim, aparentemente fora da gente. Tem alguma entidade, um ser superior? Diante de quem a gente quer se posicionar melhor, modificar o nosso jeito de ser também? Para mim é diante de mim mesmo. É um encontro com o espelho. Né? É diante de mim mesmo. Ou melhora, ou melhora. Ou fica ou vai ou fica. Tanto nós quanto as pessoas. Quanto as outras pessoas. Aonde vem esse recurso? Além do nosso íntimo, da nossa vontade, da onde vem esse... Vem de uma força superior. Né? Vem de uma força superior. Né? Uma força que está além de nós, que nos sustenta, que nos acolhe. Né? A gente pode falar Deus, a essência divina do universo, Jesus, é uma força superior que nos sustenta, né? Que nos leva além. A gente, na conversa, no estudo anterior, estava lá os mensageiros do André Luiz falando consciência universal, o eterno, consciência, ordem cósmica, né? São expressões comuns que a gente, como a Fernanda disse inicialmente, a gente pode falar Deus e pode usar outros nomes, mas é uma força muito além do que a gente compreende, que também nos fornece esse impulso para a nossa vontade, que é um grande atributo da alma que a Ruth trouxe, que a gente precisa e pode despertar, né? Precisa e já tem recursos para despertar esse grande atributo da alma. Então a conversa está indo para o lado dos fundamentos da doutrina espírita.
Baseado em que a doutrina espírita nos propõe essa modificação? Baseado em que nós somos seres eternos, alguém aqui falou, que a gente está em processo constante de evolução. Através de que mecanismo a gente faz esse movimento de evolução? Mecanismo da reencarnação, né? Que mecanismo da reencarnação que o Espiritismo vai nos mostrando, que vem da misericórdia divina. Então, nós estamos falando de o que fundamenta o Espiritismo e nos chama para essas ações diferenciadas. Deus, o ser superior que nos oferece, que nos estimula e nos oferece esses recursos, né? A nossa própria essência como espíritos, então filhos dele, com recursos a serem explorados e descobertos, né? As consequências das nossas ações. Quando aqui a Fernanda falou do futuro, a Ruth também falou alguma coisa parecida, né? Então, as consequências das nossas ações. A gente tem aí o livre-arbítrio passando por essas ideias, né? A lei do progresso incessante, como nós vemos na música, somos a música Bons Caminhos, do Joelson Queiroz. Nós somos irmãos herdeiros das constelações e nos encontramos por aí, mesmo nos confins do universo, quer dizer, o Espiritismo trazendo para a gente essa compreensão da multiplicidade de planetas habitados, multiplicidade das reencarnações, tudo fundamentado na misericórdia divina, que tem por objetivo que a gente progrida e se eleve, não é? E aí eu fiquei me perguntando como é a nossa relação com essa força, com esse poder, com esse ser. Nós temos aqui, eu trouxe para você, para a gente refletir, 50 segundos de uma fala do Haroldo sobre a compreensão dele a respeito de Deus. Vamos ouvir? Vai ficar prejudicado aí no Instagram, né? A pessoa está no áudio dele. Duas coisas do Espiritismo me impactaram para sempre. A primeira delas é que eu imaginava Deus como a pintura de Michelangelo na Capela Sistina, em que há Deus estendendo o dedo e um ser humano aflito, erguendo as mãos e o dedo tentando tocar o dedo do Criador. E por muito tempo, eu confesso, eu cheguei a imaginar que Deus era um velhinho de barba branca, sentado num trono, julgando a humanidade. Como é que fica o nosso coração diante dessa compreensão de Deus? Como é que fica a gente? Vocês gostariam de falar sobre isso? Sinceramente, eu acho que é libertador. Para mim, é uma libertação eu imaginar um Deus que não nos fica apontando o dedo e nos condenando. Para mim, é libertador. Eu acho que é música do Papai Noel, né? Fica parecido, né? Fica parecido. Papai Noel, eu acho que Natal, presente, que é bom, feliz de ser. Muito especial com Deus quando era criança. Leva a gente para aquela troca, se você for bonzinho, o Papai Noel dá, se você for malzinho, nesse sentido, né? Então, como a Fernanda compartilha com a gente, é libertador pensar esse poder não mais como um ser antropomorfo, né? Com a imagem e semelhança. Ele é a nossa imagem, não somos nós que somos a imagem e semelhança dele, segundo essa ideia, seria ele que seria como nós. Então, muitas vezes retratados com os nossos próprios atributos confusos, né? E até com sede de vingança, como é uma questão que é passada socialmente em muitos setores, né? Ruth, quer falar? Eu também encaro desta forma. Graças a Deus, com o passar dos anos, com os estudos que a gente tem, que a gente escolheu, poderia continuar sempre. Não, mas a gente escolhe um caminho, né? De evolução e de progresso. Então,
Para nós que já conhecemos a doutrina, não tem mais como ver Deus desta forma. Vamos ver o que ele traz aqui para a gente nessa parte, que ele vai falar? Sim, sim. Tenta brincar lá naquela janelinha na luz, porque aí a tela fica grande, está pegando legal aqui. Ah, então tá bom. Então vamos ver o que ele fala para a gente. Todos se espraiam nele. Porque Deus é o recipiente da criação dele. Tanto que os sábios judeus chamavam um dos nomes de Deus, a Bíblia hebraica, é o lugar. Deus é o lugar onde tudo está. Ele é o lugar. A criação infinita está nele. E ele a envolve. Ou melhor, Então a gente vai tentando raciocinar aí com o Haroldo Dutra Dias, um profundo estudioso da doutrina espírita e dos evangelhos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, né? Trazendo então essa outra leitura para a gente, né? Complementando. Deus não está ele não está num lugar, ele é o lugar. Tudo, como diz André Luiz, nós estamos mergulhados no hálito divino, né? Então, assim, ajudando a gente a deslocar essa ideia do ser que castiga, que está distante, que não me vê, né? Trazendo aqui, ó, estamos mergulhados. Então a gente pode ver que Deus está em todos os lugares onde nós estamos. Nós é que estamos em Deus. Deus envolve tudo. Como se a gente está mergulhado e ele está envolvendo toda a criação. É ele que está envolvendo toda a criação, né? E aí aqui ele vai trazer para a gente assim, essa que a gente quer ouvir. a segunda lição que eu aprendi. Deus está, sim, em tudo. Ou, para ser mais preciso, tudo está nele, mas tem um lugar que ele prefere. Tem um lugar que ele está mais do que todos os outros dentro de você. Ele está dentro de você, olhando a sua vida pelos seus próprios olhos. A segunda lição. Olhando a sua vida pelos seus próprios olhos, né? Então, além de a gente cortar, ter material, vamos ser suaves conosco mesmo, né? Além da gente pegar esse material para nos ajudar a raciocinar de uma forma renovada com relação a Deus, não é um ser isolado da humanidade, né? Estamos todos mergulhados nele. Ele traz essa compreensão de que ele está dentro de nós. Quem é que já tinha dito isso pra gente? Jesus, né? Jesus já tinha falado, lá no Novo Testamento, que ele está no meio de vós, ele está dentro de vós, em algumas traduções, né? Então, olhando a vida pelos nossos olhos. E como é que a gente pensa, então, como é que está o nosso jeito de olhar a vida? Um comentário que posso ler? Pode, por favor. Nossa irmã Valéria. Ô, Valéria. Gratificante e libertador, não ver mais Deus como punitivo, graças a esse material fato, que é os estudos da doutrina espírita. Valeu, Valéria. Isso aí, Valéria, ó, punitivo, olha como que palavra intensa, né? E quanto isso fica agarrado no nosso campo mental, no nosso coração, gerando culpa, gerando medo, gerando insegurança, gerando essa reticência que a Ruth deixou clara aí. Como é que está Deus vendo a vida através dos nossos olhos? O que é que os nossos olhos estão vendo? Vamos parar para refletir, é o chamado do Espiritismo. Parar, então, para pensar sobre como é que está o nosso jeito de lançar o olhar
para a vida. Essa proposta que Haroldo traz, fica um pouco complexo, né? Pra gente, como é que pode? Deus está olhando e ele vai falar isso, eu cortei o vídeo, mas ele vai falar isso no trecho. Se eu com tanto embaraço, com tanto tropeço, como é que Deus está olhando se às vezes eu não consigo nem me identificar o que fazer agora, qual o caminho a tomar? Como será que a gente encara isso, esse desafio? É um caso assim, essa consciência é uma conversa conosco mesmo, íntima, tempo todo. Da mim, né? Eu estava me lembrando da fala de Jesus, quando ele diz assim, vossas deuses. Isso, gente, fazer essa ligação com essa fala do Haroldo, de Jesus, vós sois Deus. Quando a gente tem essa percepção de que Deus está em nós, que a gente vai poder olhar para o mundo com os olhos de Deus, a gente entende mais essa fala de Jesus, né? Uhum. Então a gente pode sim olhar com os olhos de Deus para fora. O que a gente está vendo? O que a gente está vendo? Muito legal isso que vocês estão trazendo. Está me lembrando uma publicação da FEB Editora no Instagram, um trecho do livro Coragem, o texto do espírito Meimei. Eu não me lembro o título agora, mas é fácil de achar, né? Então, deixa eu ver se passa o título. É um livro de mensagens de vários espíritos. E ela diz assim, acho que ela fala de uma forma da gente estar em contato com Deus. Em que momentos dos estremecimentos do dia a dia da nossa vida, Deus está... Como é que a gente tem certeza que Deus está presente? E ela começa a falar assim, no nosso jeito de olhar para o outro. Ela fala mais ou menos assim, conforme nós nos envolvemos em tarefas que vão ajudar o outro também. Não sair daquele pensamento egoísta que a gente fala assim, necessário para minha sobrevivência, mas que não preciso me perder em fazer coisas apenas para minha sobrevivência. Podemos compartilhar nosso tempo, nosso raciocínio, nossa paciência, que está crescendo, né? Que a gente ainda não tem, mas é uma potência da alma em desenvolvimento, né? Nós podemos ir desdobrando, e ela Meimei diz então que à medida em que nós nos esforçamos, alguém falou do esforço, foi Ruth, né? Constante, que nós somos chamados a fazer, a visão divina vai se aprimorando através das nossas lentes, vai caindo por terra aquela nossa sede de julgar e de querer que seja do jeito que a gente compreende, e vai amenizando um pouquinho, né? A gente começa a libertar Deus para olhar o Deus interior, né? Ruth quer falar, depois Fernanda, fala. Entrando nesse âmbito aí que você entrou, eu já estou, há algum tempo, já estou começando a ser envolvida essas situações que eu já vivi e continuo vivendo, naquela que já foi falado aqui, né, que não cabe agora trazer de novo. Então, o tempo todo, intimamente, fala na minha consciência, você não está aqui por acaso. Quando eu começo aí, você não está aqui por acaso. Posso pegar o que você falou? O tempo todo, é um discurso. Você, neste lugar que eu estou vivendo, sim, eu entendi. você não está aqui por acaso. Aquilo, digo, meu Deus do céu. Pega firme, né? Fala. É quando a gente vê uma palavra da Bíblia, faz sentido com outra palavra. Uhum. Eu digo o trecho. Isso aqui por acaso, por um motivo. Por algum motivo, isso mesmo. Eu vou passar para a Fernanda, mas eu não queria perder esse termo que a Ruth usou, que assim, fala aqui na minha consciência. Jesus Cristo, vós sois deuses. Jesus Cristo, Deus está no meio de vós. Doutrina espírita, onde está? Tem uma questão no livro dos Espíritos, que é um dos livros básicos, né, da doutrina. Onde está escrita a lei de Deus?
A resposta é exatamente essa, na consciência. E aí o trabalho, eles a partir daí desdobram o trabalho, a vasta possibilidade que a gente tem, lidando com as dores mesmo, lidando com os esforços que nós somos chamados a lidar. Não é agora num processo mágico, porque eu falei o nome de Deus ou porque Deus está dentro de mim, então agora está tudo bem resolvido na minha vida. Não é um processo mágico, é um processo de elaboração, né, que nós somos chamados a fazer o tempo todo. Fernanda? Tá tudo certo, concordo com todos. Mas você ia falar alguma coisa aquela hora. Eu estou lembrando da pergunta dos Espíritos, né? A primeira pergunta, né? Que Kardec pergunta que é Deus. Né? E quando a gente pergunta, quando a gente fala quem é Deus, a gente está falando de um ser, né? Mas quando a gente muda e pergunta o que é Deus, aí a gente começa a perceber uma energia. Deus é uma energia, Deus é alguma coisa que a gente ainda não consegue elaborar mesmo, não tem como, né? Mas o que é Deus? Esse ser é um ser assim misterioso, é uma energia que se dilui dentro de nós e nos toma de uma tal maneira que quando a gente passa a olhar com os olhos de Deus o outro, a gente consegue ver Deus. A gente consegue ver Deus. Deus está vendo através do nosso olhar. Lembrando que essa nossa conversa, ela está sendo guiada pelo título Renovando Ideias e Atitudes. Então, olha quanta diferença faz essa compreensão de Deus como a inteligência universal, como a consciência cósmica e que habita em nós. Necessariamente, diante dos desafios, nós estamos tomando consciência através do seu olhar. Então, através de aceitar o desafio e assim, nos envolver nessa paixão pela vida no sentido de descobrir buscar e descobrir a melhor forma de viver, aproveitar onde estamos, como diz lá a consciência da Ruth para ela, você não está aqui por acaso nessa situação, nessa família, nesse mundo, nesse país, mas não são palavras mágicas, como a gente às vezes ouve assim, o acaso não existe, isso é lei de causa e efeito, e aí fica parecendo assim, fica quietinho, meu filho, que o acaso não existe, você não pode duvidar disso. Fica parecendo, mas não é disso que trata. Está tratando de evocar no nosso íntimo essa natureza divina e nos convocar a elaborar a compreensão, modificando nosso pensamento, modificando as nossas atitudes, porque é isso que vai dialogar com a proposta do trabalho do irmão samaritano nas quintas e sextas-feiras. E por que não dizer todos os outros dias? E por que não dizer em todas as casas espíritas, todos os movimentos que levam o homem a viver com dignidade, sejam eles religiosos, científicos, filosóficos, né, de desenvolvimento humano, enfim, a conversa é mais ampla do que âmbito religioso. Pois não, Bira? Do tempo, para vocês falarem, mais de 5 minutinhos, Tá bom. Estamos de olho no tempo, pode deixar. E aqui então, a gente já chegando no finalzinho do vídeo da colaboração do Haroldo com a nossa roda de conversa, ele nem sabe, mas ele está convidado. Ele é a inteligência suprema e o amor supremo. Enxergando pelos teus olhos, ele vê caminhos que você ainda não vê. E ele vê bênçãos onde você ainda não enxerga. Então, reforçando que essa percepção divina está aí também esperando ser explorada pela nossa coragem, pela nossa confiança, pela nossa alegria e determinação de viver, mesmo nos momentos em que a gente vai chorar, tomando consciência de que a gente ainda vai tropeçar. Não é o limite. Não nos impossibilita de seguir nessa jornada. É uma jornada
que chama a gente para uma caminhada profunda. Vocês gostariam de acrescentar? Isso, no meu modo de entender, nos dá cada vez mais força, porque a gente sabe que nessa mudança de atitudes, a gente não está nunca sozinho. Nunca sozinho. É isso aí. Agora, esse aqui é bem curtinho, só para aproveitar o jeito dele chamar a gente. Ah, peraí. Deixa eu aumentar para a gente ver bem enxergadinho. Há então um conselho. E a doutrina espírita está repleta desse conselho desde o início ao fim dela. Então a gente vai juntos com ele tomar consciência desse conselho e observar de novo se essa dica ou esse conselho que ele vai compartilhar com a gente se encaixa na proposta da reflexão de hoje, renovar pensamentos e ideias em razão do trabalho que é oferecido no Centro Espírita Irmão Samaritano às quintas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite, chamando a gente sempre para esse movimento interno de desembaçar as nossas lentes a fim de que essa percepção divina possa conduzir o nosso raciocínio, o nosso olhar mesmo, né? Então vamos acompanhar aqui. A grande lição, então, do Consolador Prometido é: peça ajuda. Permita que de dentro de você e através de você tudo se altere. Ou como diz Emmanuel, e aqui no céu, ninguém. Enquanto tá rodando para atualizar a internet, a gente vê assim, permita que através de você, de dentro de você, tudo se altere. Permita. Ele está chamando a gente a fazer uma autorização para que os processos de mudança aconteçam. Ele está consciente, essa fala dele está consciente da dificuldade que é a gente viver no nosso jeitinho. Aquela pergunta que foi feita no início: por que eu não posso continuar sendo como eu sou? Por que eu vou ter que essa situação tá me apoquentando? Por que eu preciso aprender a lidar com isso? Eu não posso simplesmente virar as costas e viver minha vida do jeito que eu quero. O que é que está me comprometendo? O que é que está me envolvendo nessa situação? Esse tratamento espiritual que as casas espíritas oferecem precisam do nosso propósito íntimo de renovação de ideias e de atitudes. E isso não é rápido. Isso não é um processo, precisa ser compreendido e respeitado, mesmo nas horas que a gente está chorando ou arrancando os cabelos, né? Então vamos ver o que ele finaliza, os últimos segundos. Extrai o teu dom de renovar a vida. Então ele termina com essa lição, com essa dica, com esse conselho, como ele disse assim, né? Ninguém estrague o nosso dom de renovar a vida. Diante de nenhuma situação, como nós trocamos muitas vezes aqui, na nossa intimidade, nos nossos desafios da vida, não se trata da gente tomar uma atitude de isso é karma, eu estou passando por isso porque tem motivo, porque o sofrimento, só através do sofrimento, como se fosse uma atitude passiva, como se Jesus ou o Espiritismo nos chamassem para uma atitude passiva. Esse passeio nos 5 princípios básicos que a doutrina espírita nos oferece, a reflexão
como diz no livro da Joana, desperta, né? Levanta, né? E assim, lembrando que nós temos esses recursos dentro de nós, através dos nossos olhos, se estivermos com vontade. E se ainda não tivermos com vontade, tá com vontade de ficar com vontade? Até agora, reforçamos o convite de participação. A nossa casa funciona sexta-feira às 20 horas, segunda-feira às 19 horas. Já começou o estudo das 18? Brevemente vai recomeçar o estudo da segunda às 18 horas. Tudo isso o atendimento fraterno pode ser agendado através do WhatsApp que está aí na nossa página. Um abraço.